Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhar com a morte dos pais e qual a mensagem do seu subconsciente com relação à linguagem de associação que são os sonhos. Então muitas pessoas que têm esse tipo de sonho acordam assustadas, ficam preocupadas com relação a eles. E nós vamos responder aqui algumas perguntas envolvendo esse tema. Quando nós somos crianças, adolescentes ou mesmo jovens, nós vivemos sob as responsabilidades dos nossos pais. Eles se responsabilizam pelos nossos atos e também pelas consequências deles. Então nós não sabemos, por exemplo, o que é pagar uma conta de luz, de água, de internet, um aluguel. Quando chega o final do mês, se preocupar se as contas vão dar para arcar com todas as despesas da família ou não. Nós não sabemos o que é ficar preocupados com relação a quando um membro da família fica doente. E o que tudo isso engloba. Ou sobre acordar bem cedo e ir trabalhar, as responsabilidades que envolve a área profissional em nossa vida. Nós dependemos dos nossos pais, eles fazem isso por nós. Mas então nós vamos amadurecendo aos poucos, ficando mais maduros. E de certa forma, algumas responsabilidades vão se desenvolvendo em nossas vidas. E por consequência, certo distanciamento emocional deles vai acontecendo. Antes, eles faziam tudo por nós. Mas então nós começamos a caminhar e começamos a fazer algumas coisas em nosso próprio favor, visando o nosso futuro, objetivos lá na frente. Isso é uma consequência natural da vida. Os jovens vão morar fora, ficam distantes dos pais. Durante essa fase, infância, adolescência e juventude, quando nós sonhamos com a morte dos pais, ou do pai ou da mãe, é relacionado ao reflexo desse distanciamento emocional nosso com relação às responsabilidades. Significa que estamos ficando mais independentes em nossas vidas e que não precisamos tanto deles assim como no começo. Esse tipo de sonho, mais uma vez, na infância, adolescência, juventude, representa esse nosso início, o comecinho de assumir responsabilidades. De não dependência mais dos pais em termos. É um processo, é uma fase. Por isso que esses sonhos eles vão tornar a se repetir, principalmente na adolescência e na juventude. Essa fase que nós estamos descobrindo o mundo e que antes nós queríamos estar sempre com os nossos pais, agora mais não, mais com os nossos amigos, viajando, passeando. Então tal tipo de sonho nessa fase representa esse distanciamento emocional e a necessidade de nos tornarmos mais independentes em termos de responsabilidades, arcar com as nossas responsabilidades. Mas depois nós crescemos, adentramos na vida de adulto. Aquelas responsabilidades que antes eram dos nossos pais, agora são nossas. Nós temos a nossa família, nós temos que pagar o nosso aluguel, as nossas contas, nós temos que trabalhar, nós temos que acordar cedo. Mas tais sonhos ainda acontecem, não com tanta frequência como no começo, que era aquele processo natural que nós falamos. Mas de vez em quando acontecem. E nesta fase de adulto, que geralmente estamos morando longe dos nossos pais, é um pouco relacionado ao medo da perda.
é um pouco relacionado ao sentimento de culpa por às vezes não dar certa assistência ou não estar tão presente na vida deles. De às vezes ficar um tempo sem se falar com eles. Então esse sentimento de culpa, mesmo que você não tenha pensado nisso, mesmo que você não fique remoendo isso, mas lá no fundo ele existe e ele pode aparecer num sonho relacionado à morte dos pais. É como se o subconsciente estivesse te avisando com relação a valorizar mais enquanto estão com vocês. Também, como vocês estão vendo, é um processo natural, é como se fosse um lembrete que eles estão ali. E que mesmo agora nós, tendo as nossas próprias famílias, as nossas próprias responsabilidades, nós podemos estreitar esses laços emocionais. Já numa terceira fase da nossa vida, quando nós já somos bem mais maduros, estamos mais velhos, e geralmente nossos pais também mais idosos, então às vezes nós sonhamos com a morte deles. E aqui ele envolve um sonho mais espiritual, como se fosse a própria espiritualidade através do nosso subconsciente nos preparando com relação a essa perda futura. A vida é assim, é feita de fases. E chega uma hora que acontece para todo mundo. E nós temos que estar fortes. Não podemos ficar pensando em viver em torno disso, mas nós temos que ser fortes para quando ocorrer. Então, hora ou outra, nós já mais adultos sonhamos com a morte dos nossos pais, como se fosse uma preparação para esse dia quando ocorrer. Nós temos o mesmo sonho, envolvendo uma interpretação diferente. Vai depender a fase da vida que nós estamos. Se nós somos mais novos, envolve um distanciamento emocional e o adquirir certa independência na vida. Ser mais responsáveis. Quando nós estamos entrando na vida adulta já, e temos às vezes nossa própria família, ou já estamos trabalhando ou morando fora, esses sonhos, eles envolvem o sentimento, um pouco do sentimento de culpa e de valorização com relação a eles. E já numa terceira fase, nós mais velhos, envolve uma preparação para o dia dessa perda, que é natural e acontece com todos. Há alguns casos que são exceções, que são os chamados sonhos premonitórios. Pessoas que sonham com a morte dos pais e depois elas acabam acontecendo, mas não se preocupe. Esses sonhos, eles não ocorrem assim com tanta frequência para as pessoas. E geralmente eles são sonhos sequenciais. Eles acontecem muitas vezes no intervalo de tempo pequeno. Então as pessoas num dia sonham com um velório, no outro dia sonha com o enterro, no outro dia sonha que o pai ou a mãe está no hospital. Nesse sentido, é como se fosse uma pequena novela montada em nossos sonhos com relação a algo que vai acontecer. São sonhos com elementos premonitórios. Mas como eu disse para vocês, isso é a exceção. A regra são as três fases envolvendo nossas vidas. Algumas pessoas que já têm os pais falecidos sonham que os pais estão falecendo de novo. E elas têm muitas perguntas. Por que eu já sonhei que meu pai e minha mãe morreram se eles já são mortos? Aqui é relacionado ainda, de certa forma, a não aceitar a perda que aconteceu. Não aceitar que eles não estão mais na matéria conosco. E também uma mensagem do nosso subconsciente dizendo que agora a vida é por nossa conta. Nós temos responsabilidades.
nós temos deveres e nós não devemos ficar esperando que alguém faça isso por nós, como nós éramos quando crianças, por exemplo, que os nossos pais faziam tudo. Então aqui envolve também certo puxão de orelha do nosso subconsciente dizendo: não espere que outras pessoas farão isso por você. Geralmente ocorre quando estamos passando por momentos difíceis em nossas vidas, momentos complicados, e que isso de certa forma nos paralisa, e que como criança esperamos que alguém venha resolver isso para nós. E não vai acontecer. Somos nós que temos que resolver. As responsabilidades são nossas. Então pode acontecer do subconsciente nos dar um sonho com a morte dos nossos pais, mas eles já são mortos. É dizendo que é você que tem que resolver. É você o adulto da casa agora. É você o responsável. Mas não adianta. Seja em qualquer idade, esse assunto envolvendo a morte dos pais nos deixa triste, abatidos, e não estamos preparados, mesmo que nós já sejamos velhos. E por isso, esses sonhos nos causam tanto medo, tanto temor, tanto receio, a ponto de ficar o dia inteiro preocupado. Eu não ia falar, mas é importante para vocês aprenderem. Durante a pandemia, um pouco até antes dela, muitas pessoas vieram ter sonhos assim, com relação à morte do pai, da mãe. E quando você escuta, lê esses sonhos, eu vou ter que cortar. Quando você lê alguns sonhos assim, você percebe alguns elementos premonitórios nele. Você percebe, você está fazendo isso todo dia, você tem certa prática, então você percebe. Antes da pandemia até eu não entendia o que poderia estar causando isso, mas seriam eventos que iriam acontecer. Muitas pessoas realmente perderam o pai e a mãe, que eram mais de idade, e não aguentaram a doença. E de certa forma a espiritualidade em si queria prepará-las para tal. Mas é difícil você responder pessoas assim. É difícil nesses casos. Nenhuma resposta do mundo preenche a dor, os questionamentos. Mas outro dia nós vamos falar sobre esse período. Hoje eu peço desculpa, eu não estou pronto. Mas só entendam que a maioria desses sonhos envolvendo a morte dos pais, com exceção dos sonhos premonitórios, mas como eu disse para vocês, são exceções. A maioria envolve fases naturais da nossa vida e é a nossa mente nos preparando para elas. Seja para viver a vida de adulto, morar fora, seja com relação ao sentimento de culpa que vivemos por, às vezes, não dar tanta atenção, ou seja, em razão da chegada da idade e nos preparar para algo natural que vai acontecer. São essas informações que é importante guardarmos. E não podemos viver em função do medo, ou viver com relação ao entendimento de sonhos sobre superstições, crendices populares, e que só fazem nós alimentarmos esses medos e não agrega nenhum conhecimento às nossas vidas e nenhum tipo de evolução quando nós vivemos em função do medo. Qualquer pergunta que tenham ficado, deixa nos comentários, eu estarei lendo e respondendo. Peço perdão a vocês por
pela emoção. Um dia eu falo sobre aquele assunto para vocês envolvendo esse período da pandemia que vivemos um pouco antes, esses sonhos premonitórios que houveram. Tenham bons sonhos, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês, na sua mais infinita paz, bondade, sabedoria e amor. E até o próximo vídeo.